Bom dia a todos. Que bom estarmos reunidos nessa manhã de um domingo tão gostoso, com muita paz de Jesus, do qual nós agradecemos pelas bênçãos com que Ele tem nos agradado. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que permite que a gente possa se relacionar, para que a gente possa crescer juntos espiritualmente. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, pela aceitação, pela concordância em conversarmos hoje. Na continuação, eu até achei que não via ninguém hoje, porque eu já falei ontem, né? Então eu falei, o pessoal hoje já sabe quem é, não vai. Então eu agradeço essa boa vontade de vocês, essa tolerância e essa paciência para nós continuarmos essa biografia de Pietro Baldi. Nós havíamos parado nesse slide em que mostrávamos que ele teve 3 filhos, Vicentina, Francesco e Agnese, e por último havia desencarnado na guerra, que ele foi convocado, o filho Francesco, na África. Muita tristeza, né? Muita dor na vida dele. Na sequência, nós vamos ver então, já tínhamos visto a mensagem em 1933, que era os homens de boa vontade. Ele morava nessa pensão, era apenas um quarto e um banheiro. Morou aí de 1932 até 1952, quando ele se aposenta com o grande salário de professor. Todos os professores, como nós também, conhecemos a dificuldade dessa categoria. A próxima mensagem, ele recebeu-a em 1943. Aqui eu chamo a atenção para esse detalhe, que as mensagens eram de periodicidade anual. Aqui ela passa a ser decenal, de 10 em 10 anos. Nessa ocasião ele morava em São Sepulcro, que também, só para lembrar, é uma cidade próxima a Assis, não é muito longe de Gubbio, não é longe de onde ele nasceu, Foligno, que é a região da Úmbria, toda impregnada das espiritualidades de Clara de Assis, de Francisco de Assis. Essa mensagem, eles moravam aqui, era o único imóvel que restou da família, que era uma fortuna enorme. Lembra que falamos que Pietro Baldi fez voto de pobreza, foi à pobreza espontaneamente, resignando-se, renunciando a centenas de milhões de reais em moeda nossa, mas a esposa e filhos não foram à pobreza por espontaneidade, foram por circunstâncias que o administrador conduziu assim. Só sobre esse imóvel, quase não dá para ver nessa imagem, vocês me desculpam, mas não consegui mais nada melhor. Aqui está Pietro Baldi em pé. Bem, a mensagem diz assim, olha: as verdadeiras riquezas não se encontram fora de vós, estão em vosso íntimo, e são elas que vos fazem mais poderosos e felizes. São os vossos bons predicados, que nunca se perderão, e não vossas posses materiais, que hão de desaparecer. Ou seja, o que nos diferencia não é valores econômicos, sociais. O que nos diferenciam é a boa vontade e a eliminação dos erros, dos defeitos, o abandono dos vícios, a busca das virtudes. Isso Pietro Baldi deixa claro a cada página das 10.000 páginas que ele escreve. Essa mensagem, que é a mensagem da paz, ele escreve na Quinta-feira Santa do ano de 1943. Em seguida, ele escreve a nova civilização do terceiro milênio, a verdadeira civilização, o tipo biológico do futuro. Aqui ele anuncia como será a civilização nova que já está adentrando nesse terceiro milênio, que vai de 2000, 2001 até 3000. Essa ele também, no livro Profecias, ele
faz a profecia de que essa será um milênio em que será demonstrado, será comprovado a existência do Espírito. Lembra que a nossa ciência é muito prepotente e só aceita assuntos da ciência, porém a nossa ciência é manca. Ela estuda a energia e a matéria, e o universo é energia, matéria e espírito. A nossa ciência então tem que se complementar. Bem, dessa obra em seguida ele escreve Problemas do Futuro, onde ele apresenta problemas psicológico, filosófico e científico. Quem gosta de pesquisa científica tem assunto para cada área do conhecimento humano. Tem para os químicos, tem para os biólogos, tem para os psiquiatras, tem para os psicólogos. Para todo mundo tem assunto lá dentro. Para os filósofos, para os religiosos, todos se encontram e encontram assuntos que ainda até não foram revelados através da nossa ciência contemporânea. Então, realmente, aqui ele trata de assuntos do futuro e assuntos fundamentais do conhecimento humano. Gente, é algo de extrema profundeza, difícil até de compreender quem não é da área, né? Porque de repente a gente depara lá com a teoria de campo unificado, que é da teoria da relatividade de Einstein, né? Então essas coisas realmente é uma maravilha para o mundo científico. Revelações de mediunidade de inspiração. Ascensões humanas, o problema social, o problema biológico e o problema místico. Ou seja, ele descreve aqui, inclusive aqui está simbolizando uma espiral. Uma espiral é uma figura interessante que ela define bem a nossa evolução moral e espiritual. Porque a espiral, ela cresce, mas ela vai retornando sobre o mesmo ponto. Acompanhem, ó. Quando ela retorna nesse mesmo ponto, ela está um nível acima. Isso acontece em nossas vidas. Ocorrem repetições de ações, repetições de situações, só que a gente já se encontra sempre um nível acima, já com facilidade de resolver os problemas seguintes. Isso ocorre em nossas vidas. Depois, o 10º volume, Deus e Universo. Lembra que eu contei para vocês que essa obra não é de se ler como para acréscimo de cultura? Não é possível fazer isso. Eu, quando comecei a Grande Síntese, depois que eu fui daqui, fui lembrando, eu cheguei a ficar 1 ano e meio sem retornar a lê-la. Eu parei, porque como químico não entrava na minha cabeça aquela possibilidade. Mas 1 ano e meio depois eu retorno a ler a Grande Síntese. Então veja que não basta você sentar com o tempo e ter leitura dinâmica e fazer essa leitura da obra. Não é isso. É necessário que você vá amadurecendo também junto com a obra, como o próprio autor fez. Ele foi amadurecendo moral e espiritualmente, o que lhe permitiu alcançar altíssimos níveis espirituais, até o último volume, que exigia uma purificação moral e espiritual do escritor. Então, realmente, nessa obra aqui também, eu comecei a ler e voltei a ler uns 2 anos depois, e com muita dificuldade. Para ter uma ideia, quando eu comecei a ler a obra em 1974, eu a concluí mais ou menos em 94. São 20 anos. E eu acho que vocês não vão conseguir também em muito menos tempo que isso não. E eu nem sugiro rapidez, porque é uma delícia e vamos degustando devagar, vamos nos deliciando com a obra, né? Aqui ele faz uma síntese teológica. Gente, isso é de uma profundeza fantástica. Uma síntese teológica, conceituação dos problemas máximos, conceituação dos problemas primeiros e últimos. Está intimamente ligado com a filosofia, né? Aqui ele explica o universo, a origem do universo, explica os aspectos cósmicos e essa involução que ocorreu, que é a grande dificuldade de nós como espíritas, compreendermos a involução que tivemos, a queda dos anjos. E é um assunto mostrado em muitas das doutrinas, em muitas das filosofias, até mesmo no catolicismo. Mas
que não se compreenderam como ela ocorreu. E Pietro Baldi descreve isso com detalhes. Outra coisa também é que nos bloqueia, é que a gente não aceita que fomos tão inconsequentes a ponto de fazer essa involução que nos trouxe tantas dores, tantas aflições, tanto sofrimento. É como que aquele que desceu o rio sem motor na canoa, despreocupado, sabe, inconsequente, e depois ele precisa voltar ao mesmo lugar, rio acima, sem motor, agora remando. Então, a dificuldade, o sofrimento nessa subida, nessa evolução do ser. Bem, aqui a chegada de Pietro Baldi no Brasil em 1951, em 22 de julho. Desculpa. Mesmo que superficialmente, a Revista Espírita tem um poema chamado Fragmentos, um poema em Urânia, falando da queda, ou os anjos decréticos. Os anjos decréticos. Na doutrina espírita também. Eu só... Qual revista? Daqui a pouco eu já falo, eu já estou no artigo. Beleza, eu agradeço, e todos estão também com essa mesma permissão a qualquer momento nos interromper para completar, concordar, discordar ou acordar. Precisa ver aí atrás como é que tá, viu? Tá bom? Eu vou aí, tá? Bem, aqui está Pietro Baldi, já com 64 anos. Ele vem ao Brasil com o propósito de realizar 80 conferências nas principais capitais do Brasil. Esse patrocínio é da Federação Espírita Brasileira e muitos outros espíritas que apaixonaram-se por Pietro Baldi, e Pietro Baldi se apaixonou por eles, porque na Europa Pietro Baldi não tinha esse acolhimento, ele não teve lá essa compreensão como os brasileiros têm. Realmente o Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. E fez essas palestras nas 80 capitais, nas cidades e capitais no Brasil, num total de 80, inclusive na Federação Espírita Brasileira, na época no Rio de Janeiro. Essa etapa que ele vem no Brasil, ficam todos maravilhados. Ele com o Brasil, com os brasileiros, e os brasileiros com ele. Tanto é que ele volta à Europa, volta para a Itália, para sua casa, com um convite na bagagem: mudar-se para o Brasil, morar definitivamente no Brasil, já que em 1952, no ano seguinte, ele se aposentaria com o grande salário de professor. Então, vindo para cá, os brasileiros espíritas prometeram a ele que não lhe faltaria nada, para que não houvesse descontinuidade na recepção e na construção da obra espírita. Aqui a senhora Hermann, a Alexandra Hermann, borda um quadro com fios, um trabalho muito difícil, as mulheres conhecem, eu não sei falar nem o ponto que ela usou, para presentear Pietro Baldi com essa imagem, quando ele chegou ao Brasil em 1951. Quando Pietro Baldi recebe esse quadro, ele diz para a senhora Hermann: é dessa forma que eu o vejo, é dessa forma que ele se apresenta a mim. Aqui nós vamos observar nesse próximo slide, Pietro Baldi junto aqui com Clóvis Tavares. Aqui é uma filmagem daquelas de 1951 que não tinha o som, viu? Se vocês quiserem cantar enquanto isso, eu vou ouvindo aqui. E em que está Clóvis Tavares com Pietro Baldi. Clóvis Tavares traduziu algumas obras de Pietro Baldi e foi o primeiro biógrafo de Pietro Baldi. Clóvis Tavares também foi o tradutor online, é assim que fala? Aquele tradutor que fica do lado na conferência, traduzindo o italiano, no caso de Pietro Baldi, para o português. É um tradutor online e amigo de Pietro Baldi. Aqui está quando Pietro Baldi visita a Federação Espírita Brasileira.
se não me engano aqui, 30 de julho. Bem, ao professor Pietro Baldi, com alguma coisa de recordação de sua visita à Federação Espírita Brasileira, a data assinada o presidente naquela época. Aqui eu quero mostrar para vocês, tanto os estudiosos de Pietro Baldi como os espíritas vão gostar. Pedro Leopoldo, em 17 de agosto de 1951. Pedro Leopoldo, a chaminé, os galpões da indústria de tecelagem, onde trabalhou nosso querido Francisco Cândido Xavier. São imagens antigas. Hoje está muito claro, graças a Deus, né? Bastante luz do sol. Rua principal da cidade de Pedro Leopoldo. Não precisa ficar procurando entre as pessoas que o Chico Xavier não está nessa imagem, tá? Caminhando na rua. Mas aqui está, na próxima outra imagem, os carros da época, né? Maravilha, as baratinhas. Aqui sim, a nova sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, inaugurada em 2 de abril de 1950. Aqui já vão ver Pietro Baldi, o Sr. Joviano, Rômulo Joviano, aqui Chico Xavier, com a idade de mais jovem, né? Ele adorava Pietro Baldi. A gente já ouviu aí fora de pessoas que não conhecem o assunto, pessoas desavisadas, que Pietro Baldi seria inimigo de Chico Xavier. Para com isso. Chico Xavier adora Pietro Baldi, mesmo nas suas mensagens tem isso, tem esse assunto também. Ele fica tão empolgado aqui, ó, ele quer levar Pietro Baldi para todo lado, ó. Percebe? Realmente, quem é músico, eu ainda falei isso por causa de ontem, quando tocou o violino aqui, e um outro músico, Fernando, né, foi falar, ele falou: você viu que maravilha de som? Porque ele é músico, ele consegue compreender e captar muito melhor que eu, percebe? Então, médiums desse nível se reconhecem, se amam, se respeitam. Pena que não tem som, né? A gente ouvia ele falar em italiano e ele ainda não falava português nesses dias. Embora ele falasse já alemão, francês, inglês, espanhol e italiano. Depois ele aprende o português também. Eles estão na Fazenda Modelo, onde foi programada uma reunião mediúnica. Estaria presente Francisco Cândido Xavier, Pietro Baldi, Cláudio Picasso, estaria também Clóvis Tavares, César Burnier. É uma equipe em que eles estavam fazendo essa turnê das 80 palestras no Brasil. Eu vou passar para frente, que aí tem 1h30 de filme, tá? Brincadeira, tá acabando. Aqui então, simulando, aqui imagens, Rômulo Joviano, Clóvis Tavares, Francisco Cândido Xavier, nessa cabeceira, na outra cabeceira da mesa, o médium Pietro Baldi, e eles fotografam simultaneamente Francisco Cândido Xavier nessa extremidade da mesa, 5 pessoas de lá, 5 de cá, 12 pessoas no total. Eles psicografam 2 mensagens simultâneas. 2 mensagens simultâneas. Veja que é um encontro de gigantes da espiritualidade. Quando termina a psicografia, Chico Xavier anuncia para os presentes que a mãe de Pietro Baldi, que se apresentou com o nome de Senhora Lavínia, estava presente. Chico Xavier registra isso. As testemunhas todas lá estão em obras também impressa. Que Chico Xavier viu a senhora Lavínia abraçando o filho Pietro Baldi e dizendo: para Cristo
ele é um profeta, um apóstolo. Para mim é mio bambino, mio garofanino, ou seja, meu pequeno cravo. Chico Xavier também descreve para todos a presença de um filho de Pietro Baldi, Francesco, que desencarnado com 29 anos, na guerra na África, defendendo a Itália. E aí surge um momento que nós temos muito disso, da dúvida. Aquele clima ficou por uns instantes, porque Francisco Cândido Xavier anuncia também que está presente uma irmã de Pietro Baldi, de nome Maria. E com muita cautela, com muita simplicidade, Pietro Baldi esclarece: sim, eu tenho uma irmã chamada Maria Paparelli, Maria Ubaldi Paparelli, mas ela está encarnada na Itália. E agora? Morreu? E agora? Ela esclarece ao Pietro Baldi através de Chico Xavier: eu também sou sua irmã. Eu nasci e desencarnei antes de você vir à luz infolínea. Ele teve uma irmã com o mesmo nome de Maria, que desencarnou e ele não a conheceu. Pietro Baldi tem aquele susto, aquele choque. Só agora me lembro, realmente, meus pais, meus irmãos sempre falaram que eu tive uma irmã a qual eu não conhecera. Olha aí para aqueles que têm dúvidas das comunicações espirituais, uma prova inequívoca. Francisco Cândido Xavier não conhecia a família de Pietro Baldi, muito menos diria que a sua irmã Maria estava presente. Veja que maravilha. Também Francisco Cândido Xavier diz, e isso o Nilo Peçanha, o Américo Peçanha é testemunha, ele disse assim, que ele, Chico Xavier, se sente transportado até a Itália, na cidade de Assis, onde Pietro Baldi foi visitar o túmulo de Francisco de Assis antes de viajar para o Brasil, já que Francisco de Assis era muito amado por Pietro Baldi. Ele descreve que o viu lá no momento em que se despede. Olha a capacidade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, de ver esse momento que já havia acontecido, né? Aí as mensagens são: mensagem de sua voz, com toda a humildade de Pietro Baldi, ele dizia que a mensagem era de sua voz, a voz ditava para ele. E aqui eu vou colocar para vocês, se vocês já leram eu vou passar para frente. Pedro Leopoldo, 17 de agosto de 1951, eu peguei um pedacinho da mensagem, está aqui, ó. Pedro, está sentindo aqui nesta noite minha presença, aquele que está diante de ti, que ao mesmo tempo que tu está escrevendo, sente nesse instante o meu pensamento, e o que ele escreve vai confirmar isto. Mensagem dada a Pietro Ubaldi. E a mensagem seguinte, que foi simultânea, mensagem de Francisco de Assis. Tá? Aproveita para ler rapidinho. Pedro, o Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que descendentaram a alma dos séculos. Francisco Cândido Xavier. Aqui vocês veem, ó, vou voltar só um pouquinho, a psicografia, a letra de Francisco Cândido Xavier. Eu só passo para frente para ficar mais rápido para nós, né? Não deixem de ler essas duas mensagens antes de concluir esta reencarnação, aqueles que estão encarnados.
Aqui eu vou mostrar para vocês que na mesma reunião mediúnica, o Espírito diz assim para Rômulo Joviano: pegue na estante ao lado a obra Parnaso de Além Túmulo. Ele pegou. Leia as 2 últimas linhas do prefácio. Pedro Leopoldo, dezembro de 1931. Francisco Cândido Xavier. O que vocês lembram em dezembro de 1931? Pena que o assunto não deu continuidade ontem, né? Natal de 1931. A mensagem do Natal, ditada por sua voz, que Pietro Baldi, por humildade, diz é a sua voz, mas a imprensa mundial é quase unânime em dizer é a voz de Jesus, né? E Ernesto Bozano se adianta, manda uma carta a Pietro Baldi dizendo: essa voz nada mais do que a voz de Jesus de Nazaré. Então os 2 médiuns iniciam simultaneamente. Essas coisas não são por acaso, o acaso não produz isso. É a espiritualidade maior conduzindo os fatos. Percebem? Depois de acontecido, a gente analisa, a gente observa que realmente são coisas da harmonia, e a harmonia desce do alto. Aqui embaixo não tem harmonia, não é? Também nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito em 1934, 5 de dezembro de 1934, Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. Nesse livro, você vai lá no final, capítulo 29, página 68, está escrito uma profecia: novos inspirados da Umbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. 1934, quando Pietro Baldi vem ao Brasil? 1951, 17 anos depois. E ele vem morar no Brasil em 1952. Então veja, a espiritualidade vai deixando esses rastros de milho, como diz Dr. Haroldo Dutra Dias, vai deixando os rastros de milho para que a gente siga e comece a interpretar que as obras Renúncia, Paulo Estevão, há 2000 anos, provam a imortalidade da alma, porque Francisco Cândido Xavier a escreveu, e ali tem dados históricos, que se Chico Xavier tivesse tempo, se ele não tivesse que picar cartão, em Pedro Leopoldo não tinha biblioteca para isso, nem em Belo Horizonte. E resumindo, as informações que Chico Xavier descreve nesses romances históricos de Emmanuel, principalmente, não estão em nenhuma biblioteca do planeta Terra. E as que estão, as informações estão diferentes. Haroldo diz que tem dia que ele tem que tomar remédio para dor de cabeça, porque ele observa, por exemplo, lá está escrito as ruas suntuosas de Corinto. Por que Emmanuel escreveu isso? E eles vão observar num pesquisador que fazia arqueologia da região de Corinto e descobre que as ruas de Corinto eram pavimentadas com mármore e granito. Ruas suntuosas de Corinto. E por aí vai. Procure ouvir isso também de Haroldo, que é maravilha. Bem, profecias, esse livro Pietro Baldi lança, dando o futuro do mundo. É muita pretensão? Não, porque não foi ele que fez. Ele é médium, inspirado. O futuro do mundo, a função histórica do Brasil. Maravilha. Aqui ele explica as profecias de Nostradamus, explica também o Apocalipse de João Evangelista, explica também os velhos Testamento, onde estão lá os profetas. E nessa obra, Pietro Baldi prevê o final da obra dele, de 24 volumes, e ele diz que deveria terminar no Natal de 1971 e que ele desencarnaria pouco tempo depois. Vamos ver se essa profecia se cumpriu. Então, com o convite de morar ao Brasil,
com as despesas todas garantidas pelos espíritas, ele vem com a família para o Brasil. Aqui está Pietrobaldi, mais ou menos com essa idade já, de 65, 66 anos. 2 netas, a filha Agnese, porque veja, lembram que eu contei? A filha dele casou-se, mas o marido abandonou a família. Então ele, com salário de professor, que tinha feito voto de pobreza, teve que amparar a família que foi à pobreza por circunstâncias. Com o salário de professor ele tinha que manter a si, a sua filha Agnese, a sua neta Maria Antonieta, a sua esposa Maria Antonieta Sofanelli Ubaldi e a sua neta Maria Adelaide. Veja que o salário de professor é milagroso, porque as ajudas e as doações no Brasil não acontecem. Muito pelo contrário, os brasileiros espíritas também rejeitam Pietrobaldi. E aí ele passa uma vida difícil, com 65 anos, ter dificuldade de encontrar o pão de cada dia, com a esposa doente, mas vamos para frente. Aqui, Maria Adelaide, eu tive a oportunidade de conversar com ela em congressos de Pietrobaldi. Não sei se vai dar para a gente ouvir aqui. Que é bom desligar, né? Eu me lembro muito bem do meu avô na época que nós vivemos em Santo Sepulcro. Tu sempre foi uma pessoa assim que não tinha mácula, não tinha nada que eu desgostasse, que eu não gostasse dele, nada, absolutamente nada. Quando eu conversei com ela, faz uns 4 anos num dos congressos, e eu falei, nossa, deve ter sido uma maravilha ter convivido com o avô Pietrobaldi, né? Eu percebi que ela gostou da pergunta e conversamos sobre isso. Ela, nossa, que maravilha, não tinha, fazia de tudo pra gente, era atencioso, embora ele morasse em Gubbio e eles moravam em São Sepulcro ou Assis, ou também como morou em Colle Umberto, ele vinha todo final de semana. Eram 50, 60 quilômetros que ele percorria todo fim de semana. Então ele estava sempre presente, passeavam juntos, e disse ela que nos seus passeios, sempre eles concluíam o passeio em uma das igrejas. Em Assis, quando eles concluíam o passeio, era na igreja de São Francisco de Assis, ou na igreja de Santa Clara, em que elas ficavam em silêncio, embora crianças, mas ele ficava em oração. Quando Pietrobaldi vem para o Brasil, ele vem morar no litoral paulista. Aqui está São Vicente, Avenida Padre Manuel da Nóbrega. Olha, não tinha quase construções nenhuma. E nesse edifício ele recebe, em 1953, mensagens da nova era. Agora vocês vão ver o mesmo edifício em São Vicente, à frente dele aqui, ó. Vamos girar aí no calcanhar. Esse é o edifício Iguaçu, onde ele morou apenas 3 anos. Aqui é para a gente ver que esse edifício ficava bem de frente para a praia. Esse apartamento foi oferecido pelos espíritas, a chave foi entregue para que ele morasse lá o período que ele desejasse. Era uma das maneiras de ajudá-lo a concluir a sua obra. Aqui assim à frente ao mar, a praia. Essa imagem é de 22 de janeiro de 2014, né? Já está com 1 ano. Aqui novamente concluindo o giro na frente do mesmo edifício, Avenida Padre Manuel da Nóbrega. Você que é de São Vicente conhece esse prédio, né? É isso mesmo. Então, maravilha. Bem, o que diz essa mensagem da nova era? Esta mensagem vos lança nos braços do 3º milênio, por isso é ela a mensagem da nova era. Por isso ela é a mensagem da nova era, porque lança Pietrobaldi e a todos nós no 3º milênio. Tende fé, tende fé, tende certeza, a nova era vos aguarda. E também muita dificuldade econômica te espera. Não, na imensa luta, Cristo é o mais forte, e Ele estará convosco e com todos aqueles que nele acreditam.
Ele escreve comentários, que é documentos e comentários sobre a obra escrita na Itália. São 10 volumes de grandes mensagens até Deus e o Universo. Aqui então ele registra documentários, elogios, críticas, julgamentos, condenações. Está aqui, está registrado. Ele lança também problemas atuais. Teoria da reencarnação, ou seja, a reencarnação que todos nós já aceitamos, os espíritas principalmente, aqui está descrita com a ferramenta da ciência, com a ferramenta da inteligência, para comprovar, para demonstrar àqueles que não a aceitaram ou não a compreenderam pelos caminhos do coração. O novo homem, a patogênese do câncer, a origem do câncer, as nossas doenças que manifestam-se no corpo físico, são doenças da alma. Também não é novidade, os espíritas já sabiam disso. Mas ele descreve com cuidado, e isso é muito importante para quem é médico, porque tem informações minuciosas, profundas e detalhadas sobre a origem do câncer, a forma mental com que a pessoa desorganiza o seu corpo físico e leva ao câncer. Também nesse livro ele descreve o método de Maquiavel. Já ouviram falar, você é maquiavélico? Porque Maquiavel, um príncipe Maquiavel, usava de métodos que na frente ele dizia uma coisa, por trás ele fazia outra, falava uma coisa e fazia outra, né? A hipocrisia, né? Também ele trata da estabilidade econômica, ele já prevê a globalização que haveria e também o bloco que haveria de se formar na Europa, um bloco econômico só. Está lá, como é que chama hoje? É o União Europeia, né? Bem, na sequência, a família de Pietrobaldi foi notificada para desocupar o apartamento. E agora? Quem saiu da Itália já não tinha nenhum imóvel, vem para o Brasil com tanta promessa, até eu viria. Recebe notificação para desocupar este apartamento. Ele morava no 9º andar, apartamento 92. E agora? Vocês têm sugestão? Kimura sabe, né? O professor também aqui, meu professor do lado aqui, Sebastião sabe. É? A sugestão do Fernando, Minha casa, minha vida. Que demora tanto para sair e o despejo é imediato, não é? O oficial de justiça entrega-lhe a notificação, ele assina de manhã. Ele vai para Santos, cidade próxima. Quando ele volta à tarde, havia chegado um cheque de 900 mil reais para que ele comprasse um apartamento. É mole? Benedito Zancaner, em Catanduva, interior do estado de São Paulo, havia recebido uma comunicação espiritual de que fosse a São Vicente visitar Pietrobaldi, que estava em dificuldades econômicas. Ele confiou na mensagem e foi em São Vicente, confirmou isso, voltou para casa, no silêncio fez o que pôde, mandou um cheque de 900 mil cruzeiros, suficiente, nem mais nem menos, para comprar um apartamento. Eu pergunto, quem com muito dinheiro repetiria esse ato? Doar um apartamento. Sempre vem a opinião da esposa, da filha, do genro, mas isso tudo, Pietrobaldi tem tantos amigos, os amigos vão lhe ajudar, percebe? Vamos dar 100, os outros dão mais. Conclui e compra o apartamento. Não foi assim que aconteceu. É uma figura, ficou no anonimato por pedido dele, só revelou depois que ele desencarnou. Em Catanduva tem uma obra dele, Associação Espírita
Benedito Zancaner. Ele comprou edifício não, porque o dinheiro não deu. Comprou um apartamento nesse edifício, em frente à praça 22 de janeiro. É isso mesmo? 22 de janeiro. Número 531, apartamento 90. Eu vou girar aqui para a gente ver o apartamento e a rua. Agora o apartamento não é de frente para a praia, é de frente para a avenida, de frente para a praça, 22 de janeiro. Nós vamos subir primeiro, né? Para ver onde ele morava, lá no alto. Tá? Vamos girar à direita. Ele residiu aí, gente, desde que ele foi despejado, em 1955, até o seu desencarne, em 1972. Aqui são imagens recentes, de 2012, do Google, na internet, disponível para todos. E no final da avenida, então, a praia, o mar. Mais à direita, a praça, 22 de janeiro. Oi, pois não. Curioso observar que naquela mensagem, a mensagem falou: você, a nova era te aguarda, né? Eu quero que ele fale isso. É curioso observar que aquela mensagem que ele recebeu, Mensagem da nova era. a nova era, falava que uma nova era o aguardado, e realmente era um edifício, provavelmente. Além do edifício, a nova era o aguardava. O edifício havia sido construído, e para se construir demora 3 a 4 anos, e quando eles vão comprar o apartamento, eles nem sabiam o nome, só sabia que estava à venda. Compraram, edifício Nova Era. Olha a espiritualidade pondo a mão. Também ele escreve um livro que chama A Lei de Deus. Como Deus protege aqueles que se alinham à sua lei. Como Deus conduz essas almas grandiosas. E a lei de Deus se fez presente quando ele foi despejado e ganhou um apartamento, né? Eu vejo assim. Aqui ele escreve a obra O Sistema, onde ele faz um resumo da grande síntese com Deus e o universo. Profunda. Não nos atrevamos a começar a ler por aí. Não. Façamos como ele, que escreveu desde o primeiro volume e foi amadurecendo com a sua obra. Eu lembro isso o tempo todo para vocês. É uma obra, é a gênese e estrutura do universo. Olha a grandeza, gênese e estrutura do universo. Gênese e estrutura do universo. Ela descreve a origem da criação e a estrutura do universo, da obra de Deus. Aqui ele escreve a grande batalha, as armas do Evangelho e o poder da não resistência. O poder da não resistência. Descreve o esforço de boa vontade que temos que realizar na conscientização, na espiritualização. É uma grande batalha, é o retornar remando o rio acima, nós que descemos tão distraídos. Aqui, evolução e evangelho. A justiça social é descrita aqui com muito cuidado, o evangelho e os bens materiais. Provando que é possível sim viver o evangelho trazido por Cristo, que é a lei de Deus, mesmo estando reencarnados em um mundo de expiações e provas, mesmo estando morando em Murutinga, Guaraçaí, em todas as cidades que foram aqui anunciadas, em Três Lagoas. É possível sim, ele prova isso nessa obra. Aqui vocês vão gostar. Rádio, palestras, o assunto, a lei de Deus. Pietro Baldi em São Vicente, na rádio de São Vicente, no período de 17 de agosto, véspera do seu aniversário. Veja que essa data se repete durante a minha fala aqui várias vezes, ontem e hoje. Aos domingos até 8 de fevereiro de 59.
E todo esse assunto é publicado na íntegra na Tribuna, jornal em Santos. É isso mesmo? É em Santos, a Tribuna, correto. Obrigado. Aqui ele está falando em português. Para quem veio ao Brasil, mudou-se para cá em 52, em 58 ele já fala até razoável. Como eu achei que vocês tivessem dificuldade também com o som, eu pus a legenda. Então aqui está Pietro Baldi, já nessa idade, nosso querido Pietro Baldi, dizendo: queridos amigos, vamos ver se vai dar legal. Queridos amigos, na véspera del día en que paso 72 años aquí en Campos, onde desembarquei e chegar a Itália há quase 6 anos, em dezembro de 1952, começo agora esta minha primeira série de radiopalestras a fim de poder chegar a um contato mais próximo com os meus amigos. Até agora, este contato realizou-se por intermédio dos meios vivos, isto é, da palavra escrita. Agora vai realizar-se também por intermédio da palavra falada. Concluirei com estas conversas se coloquem o mais possível a fim de chegar a uma comunhão de pensamento mais completa, que porventura não tenha sido possível até agora. A uma união de mente e coração que constitua uma fonte através da qual eu possa doar tudo de mim mesmo. Doar tudo aquilo que consegui compreender e realizar na minha longa experiência, no movido de tempestades e introspeção profunda. Neste nosso mundo, são muitos os que sofrem, e ensinados como mansador e obra de caridade. Procuraremos também satisfazer a sério o conhecimento que se encontra alinhado no fundo de cada alma. Tudo isto eu quero comunicar aos meus amigos, que serão os meus herdeiros. Para que não haja qualquer mal entendido, desejamos afirmar logo, desde o começo, que a nossa finalidade é só fazer o bem. Queremos fazer isto oferecendo o fruto do nosso pensamento e da nossa experiência para que os ouvintes possam deste conhecimento tirar a maior utilidade para si próprios. O nosso lema é que o homem civilizado nunca ajuda o próximo, porque um ser evoluído nunca entra em polêmicas. Isso significa que, para nós, que ajuda o próximo não é um ser civilizado, e que aquele que entra em polêmicas para impor à força as suas ideias aos outros é um ser ainda não evoluído. Não quer dizer que seja mau, mas somente atrasado no caminho da evolução, como prova o fato que ele usa os métodos que mais nos aproximam da Terra. O método que cada um usa revela a sua natureza e o nível de vida ao qual pertence. Mais adiante explicaremos isto melhor. Diz-me como Lucas e eu te hei de vós. Tranquilizam-se assim, logo, os que possam supor que queremos aqui fazer campanhas contra alguém. Deus nunca. Isso significaria retroceder milhares de anos no caminho da evolução. Peço desculpa por ter que falar de mim o que é desagradável. Mas não há outra maneira para nos esclarecer. Tenho aqui que repetir mais uma vez o que foi sempre o meu lema, isto é, universalidade e imparcialidade. Devo explicar que as minhas palavras têm que ser entendidas no seu significado ao pé da letra e não conter outros superfúgios. Ora, imparcialidade quer dizer na existência de partido. Compreender todos significa não ficar fechado na forma mental do partido ou de grupo particular algum, tanto mais quando esse grupo, qualquer que seja, se impõe a combater os outros grupos, julgando os errados e maus, ou por diferentes da metrópole, perseguindo-os com as suas condenações.
Uma vez expliquei a um senhor o meu ponto de vista da imparcialidade e universalidade. A cara dele iluminou-se de súbito e respondeu: compreendo bem. Trata-se de um novo partido, os imparcialistas e universalistas. Esta anedota mostrou-me como a forma mental comum e tal, que não consegue conceber coisa alguma senão a vir deixada dentro dos limites do relativo, isto é, do grupo particular bem dividido dos outros, e logicamente em luta com eles. Veja que ele faz essas palestras no rádio em São Vicente e ele já está escrevendo o livro A Lei de Deus. Como funciona o pensamento diretor de Deus? Também ele dá detalhes em técnica ou a técnica funcional da lei de Deus. Mecanismo das forças espirituais em ação. E aqui, queda e salvação, o arrepio dos espíritas. Queda, mas houve salvação, né? É o fenômeno da evolução do espírito e da matéria. No livro, o livro dos Espíritos, eu vou repetir porque nem todos estavam aqui ontem, perdoem-me os que já ouviram. No início do livro dos Espíritos, introdução: o universo físico poderia nem ter existido, que não atrapalharia em nada o universo espiritual original. Então, não é coisa só de Pietro Baldi, também está na obra espírita. Na obra espírita está pincelada com muito cuidado a queda e a salvação. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Ela até foi comentada ontem pelo nosso querido Sebastião, que lá demonstra a evolução do espírito do átomo ao anjo, o anjo que já foi átomo. Mas isso não dá para a gente falar em minutos, são 10.000 páginas. Perdoe-me, não vai dar para vocês compreenderem em 10 minutos. Aqui, amigo de Pietro Baldi, doutor Manuel Emílio da Silva, cônsul português no Brasil. Ele inicia uma campanha, e eu acredito bem meritória, para o Prêmio Nobel da Literatura. Foi também acompanhado por Carlos Drummond de Andrade, que se engajou, escritor, né? Carlos Drummond de Andrade, que também fez campanha indicando Pietro Baldi para o Prêmio Nobel de Literatura. Aqui está Carlos Drummond de Andrade, é a parte no jornal, né? Em que eles sugeriam com esse documento aqui o Prêmio Nobel de Literatura a Pietro Baldi. Pietro Baldi fica em segundo lugar. Quem ganhou foi Jean-Paul Sartre, sobre o existencialismo francês, crítico francês, escritor, né? Bem, as coisas são como a espiritualidade define. Princípios de uma nova ética, moral, racional, psicanálise, personalidade humana. Veja que tem assunto para todo mundo aqui, ó. Todas as áreas de conhecimento humano, até as que não existiam ainda, também vou encontrar aqui. Em 30 de abril de 1963, desencarna a sua esposa, Senhora Maria Antonieta Sofanelli Ubaldi. E eles dizem, aqui ela foi ao desencarne inicialmente por coisas simples, cirurgia de 2 cataratas, que complicou em trombose, paralisia, anemia, diabetes e câncer, em um tratamento de 6 anos, em que Pietro Baldi foi o seu enfermeiro dedicado, fazendo todas as suas outras tarefas acumuladas. Aí ele diz assim: ficou um vazio imenso de uma tristeza, da qual eu tenho dificuldade em superá-la.
Claro, também é humano como nós, médium, mas também tem os seus sentimentos, né? Aqui, Pietro Baldi oferece sua obra ao Espiritismo. Eu vou falar pouco sobre esse assunto, porque gerou uma polêmica danada. Os que estudavam a obra de Pietro Baldi, os espíritas, sem motivo, começaram, um grupo de lá, um grupo de cá, a se machucarem. Então Pietro Baldi oferece sua obra ao Espiritismo através do Congresso Espírita Pan-Americano de 1963. Ele oferece com muito carinho, com muito amor, e foi recusado. Ficou muito triste, extremamente triste, porque ele fez essa oferta de carinho de coração. Ficou tão triste quanto quando foi recusado seus livros e o catolicismo, que era a sua religião de nascimento, e escreveu as suas obras, a Grande Síntese e também a Sese Mística, no livro proibido, que é, né, só para lembrar de ontem, o Índice dos Livros Proibidos. Então veja, aqui o catolicismo, o Partido Católico rejeita a sua obra. Ela não foi rejeitada. Então a obra dele continuou sem partido. Aqui os espíritas rejeitam a doação, rejeitam a oferenda. Então a obra de Pietro Baldi também não pertence ao partido dos espíritas. Eu sou espírita, mas eu particularmente acho que isso foi decisão sábia da espiritualidade. Por quê? Porque a revelação de Jesus de Nazaré, o Cristo, através de Pietro Baldi, permaneceu imparcial. Não pertence aos católicos, não pertence aos espíritas, o que permite que todos encontram acolhida, encontram conforto, encontram explicações, encontram orientações espirituais nessa obra, que é imparcial. Isso eu acho que é sábia decisão da própria espiritualidade, que sabia, que já compreendia que ele não seria aceito pelos católicos. A revelação era muito profunda, mas os espíritas o abraçam porque são da mesma forma de pensar na reencarnação, são reencarnacionistas. Porém, Pietro Baldi continua a sua missão, e ao escrever alguns volumes, os espíritas também não conseguem acompanhar nessa caminhada, não compreendem, não conseguem conceber. Veja que eu gastei 20 anos para conceber, e aqueles que tinham que dar resposta naquela semana diriam não, como eu também diria não. Não os culpo, não os culpo. Também a obra que Jesus revela através de Pietro Baldi é universal. Universal. Já que é a expressão da lei de Deus. Pois não. Por favor. É só para fazer um adendo. Quem rejeitou a obra foi os espíritas, não os espíritos. E a doutrina é dos espíritos, e a nossa doutrina também é imparcial e universal. Isso está em toda a obra de Kardec. Deixa eu só ver um negócio. Assim como os espíritos, em primeiro lugar, aceitaram a obra de Hussein, hoje... É isso, aqui, isso, muito bem lembrado. É muito bom lembrar que existe uma diferença entre os espíritas e o espiritismo. Palavras de Chico Xavier: o centro espírita não é o local da perfeição, mas é o ambiente do aperfeiçoamento. Está claro que os espíritas não são perfeitos, mas que o centro espírita os acolhe e lhes direcionam para que busquem a perfeição. Aqui ele oferece a obra ao espiritismo, mas os representantes, os espíritas, rejeitam. Então veja, quem rejeita é os espíritas. Existe uma diferença. O espiritismo, inclusive a gente fala Allan Kardec,
por respeito a ele, mas a obra não está personificada, a obra não está personificada em Allan Kardec. A obra está personificada nos espíritos, no espírito de verdade. E Allan Kardec fez um maravilhoso trabalho, já que ele reunia grande conhecimento em filosofia, ciência e religião. Ele se relaciona, se corresponde com mais de 1000 centros espíritas, inclusive com o Centro Espírita em Sacramento, através do nosso querido Eurípides Barçanufo. Correspondia-se com Allan Kardec na França. Então, está personificada? Não. Em Allan Kardec, não. Ele é o nosso querido codificador. Correto? Concordam? Sim. É isso, né? Então, a obra que veio, né, a revelação de Jesus, a obra não é de Pietro Baldi. Eu também chamo a atenção para esse detalhe. A revelação de Jesus, através de Pietro Baldi, permaneceu imparcial e universal. Universal porque aqui ela traz a revelação mais profunda sobre a lei de Deus, no máximo que nós podemos conceber hoje, ainda hoje. E isso foi escrito lá na década de 70. Aqui eu quero mostrar para vocês uma frase minha, me perdoem se não gostarem, mas é a expressão da minha verdade. A leitura superficial das obras de Allan Kardec e Pietro Baldi, vou repetir, a leitura superficial dessas duas obras afastam-as, separam-as, e o estudo aprofundado une-as. Eu assino embaixo porque eu sou responsável também pelo que falo e também pelo que escrevo. Tem consequências? Tem. Se você ler superficialmente uma ou outra, ou as duas, você vai separá-las, não vai aceitar que ocorre junção entre elas. Se você ler só Allan Kardec e não ler Pietro Baldi, você vai separar as duas obras, não vai encontrar conexão entre elas. Mas se você estudá-las com profundeza, gastando uns 20 aninhos, você vai perceber que é uma maravilha, que se complementam, que se explicam. Pietro Baldi escreve a descida dos ideais. Lembra que nós comentamos que na horizontal está nós acomodados, na vertical desce harmônico, porque o que é harmônico vem do alto, e essa linha vertical, quando se encontra a horizontal, estabelece uma cruz, o martírio de quem revela. Os ideais e a realidade da vida, o trabalho e a propriedade, cristianismo e comunismo, Teilhard de Chardin, ele comenta todos aqui com muita propriedade. Em seguida, um destino seguindo Cristo. 40 anos Pietro Baldi seguindo Cristo. Lembra que ele fez voto de pobreza, renunciou a centenas de milhões de reais? Não só isso, ele viveu o Evangelho de Cristo. Ele viveu nesses 40 anos. Então aqui está experiências do autor, experiências espirituais. Em 1966, Manuel Emídio da Silva e outros amigos fazem uma homenagem a Pietro Baldi no Congresso em Brasília. E Pietro Baldi oferece a sua obra, nosso oferecimento simbólico ao Brasil e aos povos da América Latina. Nós somos herdeiros da obra de Pietro Baldi. Os povos da América Latina, nossos irmãos e também todos os brasileiros. Para quê? Só para adquirir cultura? Não. Para quê? Aqueles que não encontraram, quando Jesus falou na simplicidade para os simples, possam aqui encontrar com a ferramenta da exigência da ciência, da exigência da inteligência, possam também
ser acolhidos pelo nosso mesmo Pai amoroso. Deus não abandona ninguém. Quando as pessoas falam que é difícil de entender as palestras de Valdo Pereira Franco, a gente lembra que ele fala também aos cientistas, aos pesquisadores nas universidades. E Deus não desampara nenhum dos seus filhos, não é? Em seguida ele escreve o livro Pensamentos. Ele mostra que é possível observar o funcionamento da lei de Deus, como orientar a própria vida, análise de casos verídicos. E aqui ele lança o último livro, e para chegar aqui, ele teve uma maturação de 40 anos de dor, 40 anos de humilhação, de sofrimento, de dificuldades, para que amadurecesse e atingisse aos seus 84 anos o ápice da obra, que não seria possível antes, que ele não estaria maduro. E ele descreve que vida física já está se esgotando, mas a sua mente, a sua captação está cada vez mais clara, sem interferências. Agora sim posso perceber melhor o Cristo. E escreve essa obra. Também não comecem a ler por aqui, que vocês não vão entender, vão jogar fora, vão ficar até com raiva. Não comecem por aí, concorda? Não comecem por aí. Estudo aprofundado da personalidade de Cristo, o Evangelho, seus problemas sociais. Aqui Cristo é pensado como centro do fenômeno: evolução, regeneração, salvação. Muitas pessoas homenagearam Pietro Baldi, cientistas como Ernesto Bozano, filósofos, religiosos de diversos partidos religiosos, vários homenagearam Pietro Baldi, inclusive o próprio Emmanuel, através da psicografia do querido Chico Xavier. Aqui está uma polêmica que eu assumo. As 3 revelações: Moisés, personificado em Moisés, os 10 mandamentos, que na verdade eram 614 mandamentos, sim, e Léo e grandes estudiosos reuniram em 10. Jesus reuniu esses 10 em 2: amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem o Espiritismo, como explicamos, em homenagem a Allan Kardec. Está aqui a sua figura, em 1857. Concordam? Todas essas revelações foram presididas, programadas, planejadas por Jesus, o nosso governador espiritual da terra. Quando era para trazer a lei de amor na sua profundeza, ele falou: não, deixa que vou eu, não pode haver falhas, não pode haver falhas. Moisés havia dito: não matarás, mas antes ele já tinha matado um. Então, a lei de amor vem na profundeza com Jesus. Depois, a Consolador prometido, o Espírito de verdade, através de Allan Kardec, que codifica para nós. E aqui a gente mostra que essas revelações ocorrem com a evolução moral da sociedade, para compreendê-las. Essas obras não poderiam vir uma antes da outra. O Espiritismo não poderia vir antes de Moisés. É o carro na frente dos bois. Não é possível. Também ocorre uma conscientização do ser humano, para que isso seja possível, essa crescente revelação. E aqui eu falo para vocês, assumo a responsabilidade, a 4ª revelação. Aqui estão as 4. A revelação de Jesus Cristo através de Pietro Baldi. A figura dele está aqui apenas como está a de Allan Kardec. Não é personificação, mas é para lembrar e homenageá-lo. A obra dos Espíritos, a sua voz. Francisco de Assis ditou muita coisa para Pietro Baldi, e algumas coisas ditadas diretamente por Jesus de Nazaré.
Concordam, discordam? Digam agora ou cale-se para sempre. Daqui a 20 anos. Bem lembrado. É mesmo? E digo mais, essa revelação tem um objetivo: fundar a civilização do terceiro milênio. Não digo isso porque acho bonito, nem estou desafiando ninguém. Amo os espíritas, é meu berço. Nasci em berço de espírita. Minha mãe nasceu em berço espírita também. Eu amo o espiritismo, mas eu amo a imparcialidade. Eu vou fazer palestra onde me convidam. Recentemente, há 3 anos já, me convidaram para fazer palestra num centro de Umbanda em Mirandópolis, na Fraternidade Espírita Amor e Luz, o qual eu vou uma vez por mês, com muito carinho, com muito respeito, e a gente ali convive o espiritismo, e eles no outro dia da semana com a Umbanda. Nós não podemos nos fechar em partidos, nós não podemos, em momento algum, haver polêmicas entre religiões. Emmanuel diz: não discutas, sem discussão. Está na obra de Chico em vários pontos. Allan Kardec pede isso também, Jesus pede isso, Pietro Baldi também, né? Uma vez Jesus foi convidado por Mateus Levi para que fosse jantar em sua casa, e Simão Pedro, né, na época só Simão, alertou o mestre: mas é um homem cobrador de imposto, é um homem de má vida, o senhor irá jantar na casa dele? O que Jesus respondeu? Eu irei, aonde eu for, bem-vindo. Percebe? Aonde eu for, bem-vindo. Pois não. Não consegui ouvir. Por que o Chico Xavier também não está aqui? Alguém quer me ajudar a responder? Eu vou responder. Ele complementa, ele dá um reforço para o espiritismo. Mas poderíamos colocá-lo aqui com muito mérito também. Revelação que ele traz da vivência. Porque, bem lembrado, Chico Xavier escreve 412 livros. A minha opinião, é o maior escritor do planeta Terra. Mas se você levar para os, assim elegê-lo, os cientistas dirão: não, essa obra é dos espíritos, né? Aí você fala: bom, então a obra dos espíritos, vamos falar de espiritismo? Ah não, os espíritos não existem. Se os espíritos não existem, Chico Xavier é o maior escritor, o maior volume de obra já escrito sobre o planeta Terra. Chico Xavier é a expressão de amor, da vivência do Evangelho. Aqui tem uma diferença entre Allan Kardec, quando recebe a obra, e a orienta e a codifica com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, com toda a sua base de filosofia, de ciência e de religião. Pietro Baldi também é médium, mas é médium inspirado, altamente consciente, diria superconsciente, a ponto de receber um quadro total, com a síntese de algo, e ter bagagem, formação milenária, filosófica, científica e religiosa, para descrever o quadro de outras dimensões, onde está a maior dificuldade, para trazer na dimensão concebível por nós. Mas poderíamos incluir também Francisco Cândido Xavier, embora ele seja uma explicação e uma ajuda na compreensão de Allan Kardec. Mas se a gente analisar, aqui tem revelações novas que não estavam em Allan Kardec. Allan Kardec também não fecha a questão. Na sua obra ele diz: o Espiritismo está em evolução, em expansão, em dilatação. Percebe?
Aqui eu queria mostrar para vocês que no Espiritismo tem filosofia, isso é muito importante, religião e ciência. Isso funde, a fusão dessas três coisas é o Espiritismo. Pietro Baldi também traz filosofia, ciência e religião, essa fusão. Eu lembro isso porque um banquinho precisa ter 3 pés. Um pé, ou melhor, esse banquinho, que é o Espiritismo e a própria revelação através de Pietro Baldi, tem um pé na filosofia, um na ciência e um na religião. Isso também, para quem já compreendeu, é a sabedoria. Ninguém é sábio sem um desses pés. Seria um sábio manco, seria um pseudo-sábio. Nós encontramos hoje as sumidades em ciência, pessoas que se especializaram em sua área, são respeitáveis na sua área, ciências, mas quando eles emitem um parecer filosófico, é pior do que uma criança irritada. Falam asneiras, porque não tem conhecimento de filosofia. É necessário filosofia, ciência e religião. Aqui, Pietro Baldi, no hospital, os últimos minutos de vida, a sua vida toda foi cíclica e ele desencarna aos 30 minutos da madrugada de 29 de fevereiro de 1972. Lembra que ele previu isso? A obra terminaria em dezembro de 1971, Natal de 1971, e assim se concretizou. E ele realmente desencarna pouco tempo depois. Dezembro, passou janeiro, começou fevereiro e no final de fevereiro ele desencarna. A Federação Espírita Brasileira, através da revista conhecidíssima nossa, no Reformador, de abril de 1972, comenta o assunto. Aqui eu mostro para vocês o cemitério lá em São Vicente, cemitério da Saudade, como era em 1972, uma outra imagem, e aqui uma imagem com vídeo já bem povoado, bem cheio de construções, o mesmo cemitério. Aqui está essa cruz, que está aqui ou aqui, nós vamos ver embaixo, eu vou dar um zoom, e Pietro Baldi desencarna com 85 anos e 6 meses, 10 dias e 9 horas. Aqui o zoom na plaquinha, Pietro Baldi, fevereiro de 72, sua esposa, sua filha Agnese. E aqui eu queria mostrar um detalhe para vocês, me perdoem, eu já meti o pé pelas mãos, vou concluir. Primeiro anúncio de uma nova reencarnação, obras póstumas de Allan Kardec, 17 de janeiro de 1857. Não verás, o Espírito diz para Allan Kardec, não verás nesta existência senão a aurora do sucesso de tua obra. Será necessário que retornes, reencarnado num outro corpo, para completar o que tiveres começado. E então, terás a satisfação de ver, em plena frutificação, a semente que tiveres difundido sobre a terra. Meu retorno, Allan Kardec escreve, em 10 de junho de 1860, na casa da médium. Prossegue o caminho, aliás, o Espírito diz para ele, ainda é anterior, tá? Prossegue o caminho sem medo, e se ele está semeado de espinho, asseguro-te que terás grande satisfação antes de retornares por um pouco entre nós. Por um pouco entre nós. Allan Kardec pergunta: que entendeis por estas palavras, por um pouco entre nós? O Espírito responde: não ficarás muito tempo entre nós, é necessário que retornes para terminar a tua missão, que não pode ser rematada nessa existência. Se isso fosse possível, não irias daí, não sairias daí, de modo algum, mas é preciso suportar a lei da natureza. Em seguida, aí sim, palavras de Allan Kardec na nota: supondo aproximadamente a duração dos trabalhos que restam a fazer,
e tendo em conta o tempo de minha ausência, os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, isso nos leva forçosamente ao fim do século, 1800 e bolinhas, tipo 1880 e poucos, 1869, 1899, ao início do outro século. Eu não estou provando nada, eu estou mostrando possibilidades. Em 1804 até 1869, nós temos Hipólito Leão Denizar Rivaio, nosso querido Allan Kardec. De 1886 até 1972, Pietro Baldi. Um intervalo aqui de 17 anos e 5 meses. Na minha opinião, por um pouco entre nós. Isso não prova nada. Eu sei. Mas na minha opinião, posso falar? Vocês não registrem, nem a câmera, mas é a minha opinião. Para aqueles que têm dificuldades em aceitar a continuação das revelações, para aqueles que já conseguiram tanto, como os espíritas que já compreendem a reencarnação, que já aceitam essa comunicação entre o plano material e o plano espiritual, não julguemos, muito menos condenemos, analisemos. Existe a possibilidade de Allan Kardec ter voltado entre nós para realizar, para continuar a sua obra maravilhosa. Para não julgarmos, isso nos faz lembrar aquela reunião à noite que fizeram no Sinédrio com o Cristo, julgando à noite às pressas os doutores da lei, o próprio sumo sacerdote Caifás, para eliminar logo o homem Jesus de Nazaré. E todos apresentavam julgamentos, acusações e condenações. Um desses levantou e disse: irmãos, já pensaram na possibilidade desse tal de Jesus de Nazaré ser o profeta, o Messias, o Salvador, o Cristo esperado e profetizado pelos nossos queridos profetas? E eu repito essas palavras agora que eu tenho oportunidade em público. Queridos irmãos espíritas, existe essa possibilidade. Não julguemos, não condenemos, analisemos. Agradeço a atenção, a tolerância de todos vocês. Muito obrigado.